Começo, então, passando a palavra para o Procurador Federal Marcelo Coque, do Núcleo de Matéria Ambiental da Advocacia Geral da União. Boa tarde a todos. É com grande alegria uma grande honra estar com os senhores e senhoras nesse momento. É com a honra enorme que compartilho dos estudos e dos debates que ora se encaminham. Agradeço à Escola da Magistratura, na pessoa da professora Cristiane, tá? Grande amiga. Agradeço a todos os meus amigos, tá? Cumprimento a mesa na pessoa do professor Rogério e digo que a minha presença é um tanto quanto difícil nesse momento, porque diante de tantas autoridades falando sobre direito ambiental, como Vedi, como Delton, eu me sinto alguém apontando uma lanterna ao sol do meio-dia. Mas caminhemos e contextualizemos a nossa fase. Bem, eu sempre inicio os debates, sempre inicio a temática ambiental, colocando o nosso marco teórico. Dentro do marco teórico internacional, dentro da nossa estruturação, os senhores podem verificar, os senhores e senhoras verificar, que nós vamos buscar coordenar a aplicação do direito, com a perspectiva econômica. E o coordenar a aplicação do direito com a perspectiva econômica vai demandar algo interessante que eu vou convidar todos vocês a pensar. Quem lembra aqui dos Jetsons? Ninguém? Jetsons, Jetsons, lembra lá? Jetsons, nossa infância, acredito, né? Poxa, o Jetson marcou a nossa infância. Só que os Jetsons marcou a nossa infância por um outro motivo também. Com os Jetsons, havia uma expectativa de futuro. Os Jetsons simbolizavam como a nossa geração pensava o futuro. E aí eu interrogo na mente de cada um de nós. Quem se lembra de alguma árvore nos Jetsons? Havia árvore nos Jetsons? Quem se lembra de algum rio nos Jetsons? Não havia rio nos Jetsons. A perspectiva de futuro era que qualquer problema que aconteça, para onde nós vamos enquanto humanidade? Para o espaço. O passado nos desenhou um futuro sem meio ambiente, um futuro no qual a natureza era vista como um fator de primitivismo. E o avanço tecnológico, em uma estrutura cientificista que bastava em si mesmo, colocava a tecnologia como resolvendo os problemas que a própria tecnologia gerasse. Basta lembrarmos de Star Wars. Os lugares onde há plantas, natureza, são planetas primitivos. Por quê? O futuro é a máquina. Nos Jetsons, bastava colocar uma pílula dentro de micro-ondas pós-moderno e sair um frango, não é verdade? Saiu um frango. E a empregada era um robô. Apesar que eu acho que tem muito brasileiro que acredita nisso ainda, né? Dentro dessa perspectiva, nós somos criados mentalmente em um contexto com a regra econômica que dizia e diz
que oferta e demanda se regulam. Nós somos criados dentro daquele quadro. E dentro daquele quadro, meus caros, dentro dessa estrutura, nós vamos ter que... há uma lacuna. Alguém já olhou esse fluxo circular e achou de onde vêm os produtos? Não. Os recursos naturais aparecem. E depois, o resíduo some. O resíduo some. Nós fomos criados mentalmente uma perspectiva que as coisas aparecem e somem. O lastro de início e fim vai se perdendo. Se os senhores e senhoras forem pesquisar na internet, vão identificar que 7% dos norte-americanos acreditam que o achocolatado vem de vacas marrons. Sério, não estou mentindo. Depois pesquisem aí. 7% acredita que o achocolatado vem de vacas marrons. Já fizeram pesquisas em escolas particulares do Brasil, de classe média para classe média alta, e perguntaram para crianças na faixa de 6, 7 anos como era uma plantação de batata. E mais da metade desenhou a batata como, gente? Em árvores. Nossa! Isso nos leva a pensar que nós ainda estamos nesse fluxo, aonde as coisas vêm do nada e voltam do nada. Um fluxo no qual os rejeitos são simplesmente desconsiderados, porque nós desconsideramos a estrutura complexa das relações ambientais. As estruturas complexas que envolvem as relações ambientais demandam identificar como economia, sociedade e direito se manejam. E é dentro desse paradigma, dentro desse pano de fundo estrutural, que nós atuamos dentro dos casos Brumadinho e Mariana. A Advocacia Geral da União, a partir de um esforço muito intenso do ministro, do Advogado-Geral da União, criou um núcleo de atuação prioritária dentro da Procuradoria Federal de Minas para atuar nos 2 casos. Eu tive a honra e tenho a honra de estar nesse núcleo. O núcleo sou eu, tá? Então, mas é algo único. Por quê? Foi definido que é necessário uma atenção especial. E é necessário uma atenção especial por quê? Porque nós estamos em um cenário jurídico-ambiental em que há uma série de fatores ético-culturais que perpassam Brumadinho, que perpassam Mariana, que estão nessa sala. E aí eu pergunto para todos aqui, quem aqui nessa sala consegue me falar, sem precisar de olhar para o lado, onde estão os extintores? Mas, quem aqui na sala já usou um extintor para apagar incêndio? Levantem a mão quem já usou extintor. Deve ter dado 20% das pessoas. Então deixa eu só ver se eu entendi. No dia que tiver um incêndio, porque o incêndio é algo de risco potencial, vocês vão pegar o extintor pela primeira vez na vida de vocês para tentar usar? Vão pegar o celular e falar assim, Google, como utilizar o extintor? Com tudo pegando fogo? Vejam, a nossa perspectiva é uma perspectiva formalista. Nós nos contentamos ético-culturalmente com normas. Não, existe a norma que tem que ter o extintor, eu estou protegido. O extintor está ali. Ah, mas você não sabe usar o extintor. Não, mas em face do não saber usar o extintor, em face do risco do desastre, professor Delton, nós desenvolvemos no Brasil uma estratégia, nós desenvolvemos uma tecnologia ferrenha no Brasil para combater desastres. A gente faz assim. A gente bate na madeira
E aí, na hora que a gente bate na madeira, nada de ruim vai acontecer. E se alguém for falar com a gente, professor Vedio, a gente fala, vira essa boca para lá. Aí na hora que a gente fala, vira a boca para lá, acabou o risco. Porque a nossa ideia de combate a riscos de desastres é formal. Basta eu ter o plano de ação de emergência. Basta eu ter uma expectativa de downbreak, onde a área vai ser invadida. Porque nunca vai acontecer. O Susten afirma que a sociedade trabalha com negação em face do desastre. E a nossa sociedade trabalha com a negação maior ainda. A negação em face do desastre é coadjuvada com outro fator exponencial que vai gerar uma vulnerabilidade jurídico-ética cultural. E para que possamos entender o marco regulatório, vou colocar uma metáfora para vocês. Suponhamos que o indivíduo trabalhe por conta própria para a produção e exportação do produto que ele maneja. Só que um determinado dia, gente, esse indivíduo leva um tombo e o braço dele fica meio roxo. E para ele continuar trabalhando, ele tem que pegar uma declaração de que o braço dele está bom, que o braço dele está estável. E aí ele vai ao ortopedista. Na hora que ele chega no ortopedista, o que o ortopedista faz, gente? Ele manda o indivíduo tirar radiografia, não é verdade? É o ortopedista quem tira a radiografia? Não, não é o ortopedista quem tira a radiografia. Então, eu tenho de um lado aqui, imagina a bolinha aqui, um indivíduo que está com o braço machucado e que precisa de uma declaração para continuar a atuar. Ele vai ao ortopedista, o ortopedista vira e fala, você tem que ir no radiologista. Na hora que ele chega no radiologista, ele fala, ô seu radiologista, eu preciso de uma declaração de condição de estabilidade do meu braço. Porque o meu braço tem que estar legal para continuar tendo atividade. O radiologista vê a radiografia e diz, não, mas teu braço está meio quebrado, cara. Tem jeito não. Ah, não, dá um jeito nessa declaração. Arruma a declaração para mim. Tem um tanto de radiologista aí, sabia? E eu sou o cara que mais quebra braço no Brasil. Então, eu vou te demandar, ou não vou te demandar. E esse indivíduo fornece, o radiologista fornece a declaração do braço do indivíduo, que ele pode trabalhar. Esse indivíduo comparece ao ortopedista e mostra lá a radiografia, que não é dele, e o laudo, que diz que ele tem condições de trabalhar. E aí ele continua a trabalhar. No dia seguinte, ele não consegue manejar algo, não suporta por causa das condições do seu braço e acontece um desastre. Essa metáfora simboliza um marco regulatório de barragens no Brasil. No marco regulatório, as fiscalizações efetivas devem ser postas em um critério de vigilância e controle a cargo do empreendedor. O empreendedor. E o empreendedor, para fazer isso, contrata as suas auditorias. Auditorias independentes. Não tão independentes assim por vezes. O sistema em si é um sistema que, se for cumprido de forma ética, funciona. Porque o poder público não tem condições de ficar vistoriando de 15 em 15 dias, 6 em 6 meses, todas as barragens. Logo depois do desastre de Mariana, nós tivemos um incremento de 100% dos fiscais da atual Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais. Eles foram de 2 para 4. Atualmente, nós conseguimos, aí está em escala final, um grande avanço em um acordo que está sendo manejado pela Advocacia Geral da União, pela ANM, pela União,
junto ao Ministério Público para dar um incremento para 2019, 2020, para 20 fiscais e depois para 40 fiscais. Mas o marco regulatório continua sendo problema. Então eu tenho dois níveis de vulnerabilidade. Eu tenho uma vulnerabilidade que vai traçar um déficit de cultura e ética no tratamento para com risco, permeado pela negação. E tem um outro fator, eu tenho um déficit jurídico em relação ao nosso marco regulatório. Só que esses dois déficits se somam a um nível de resposta pós-desastre. Por quê? Porque nós temos ainda um ordenamento jurídico permeado com teor privatista. Nós temos um regulamento jurídico que não oferta para o magistrado e para a magistrada um arsenal de mecanismos de resposta palatável. Em outras palavras, eu não posso tratar a resposta a desastre da mesma forma como eu trato qualquer outro tipo de responsabilidade civil. Dentro dessa lógica, nós tivemos uma situação interessante no caso Brumadinho e no caso Mariana. No caso Mariana, nós sempre destacamos que houve um verdadeiro pulverizar de ações. Chegou ao ponto, meus caros e minhas caras, de um juiz federal dar uma decisão para conter a pluma de lama e outro juiz federal dar uma decisão para não conter a pluma de lamas. Nós tivemos níveis de instabilidade para saber somente depois de cerca de 8 meses quem que seria o juízo competente para julgar a ação. No caso de Brumadinho, a situação teve uma reviravolta, porque os órgãos públicos, ministérios públicos federal e estadual, defensorias públicas, advocacia do Estado e advocacia da União, entraram em conjunção. Essa situação fez com que a primeira ação que foi ajuizada na Justiça Estadual, na Vara da Fazenda Estadual, contasse com a participação da AGU. Vejam que interessante. A ação está tramitando na Justiça Estadual. E eu me lembro que na primeira vez, no primeiro dia que estava tendo audiência, eu estava na audiência, nós estávamos lá buscando soluções, buscando integração, até que o juiz me perguntou: doutor, vai ter deslocamento de competência? Eu, não, de jeito algum, meritíssimo, porque as coisas estão caminhando aqui e nós não vislumbramos ainda interesse federal. Ok, mas então o senhor está aqui a que título? Aí eu olhei, sabe quando te dá aquela sensação assim de, a lá Clarice Lispector, quem sou eu? Epifania mesmo? Quem sou eu? E eu fui, respondo, amicus curiae. A AGU entrou como amicus curiae na Vara da Fazenda Estadual, acompanhando o processo. E qual foi a vantagem? Nós geramos uma ponte para evitar tumultos processuais. Me lembro um dia, a representante da empresa disse: não, temos que paralisar o processo para verificar se a FUNAI tem interesse em compor a lide, porque isso vai gerar a federalização. Eu estava na mesa e já disse: não tem não. Não tem, FUNAI não tem interesse, aqui a gente conduz a parte, vamos rumo ao processo. E esse rumo ao processo contou com algo que é muito importante também. Devemos distinguir a empresa dos advogados da empresa. O papel exercido pelos advogados da Vale, tal como pelos advogados da BHP, no caso Mariana, advogados da Samarco, está sendo um papel elogiável. Para que os senhores tenham uma ideia, todas as conquistas no caso Brumadinho de reparação até o momento foram postuladas e feitas em acordo. Não houve decisão, foi em acordo.
Esse em acordo gerou uma mudança que eu sempre destaco dentro do próprio paradigma brasileiro em relação à inversão. Todos aqui nessa sala escutam muito inversão do ônus da prova para definir se há ou não responsabilidade ou se há ou não dano, não é verdade? Nós estabelecemos a inversão do ônus da prova dos atingidos. Dos atingidos. O que isso significa? Estabeleceu-se em acordo que toda a população de Brumadinho é atingida. Toda. Toda a população que viva até 1 quilômetro da calha do leito regular é atingida. Todos. Mas espera aí, e se tiver alguém que esteja morando em uma mansão no alto lá de uma montanha e não tenha sido atingido? Perfeito, o ônus da prova que esse alguém não foi atingido cabe à empresa. A empresa que demonstre, a empresa que busque que ele não seja reparado por algo que não deve. Em outras palavras, a presunção é que todos são atingidos. A partir dessa presunção, conseguiu-se um auxílio financeiro emergencial de 1 salário mínimo por adulto, meio salário mínimo por adolescente, 1/4 para criança, para conter necessidades de vida. Não estou falando de indenização final, estou falando de se alimentar e viver. Ou seja, tivemos que reestruturar o processo, reestruturar as nossas ferramentas, não com base em mecanismos judicialmente previstos em uma lei abstrata, mas sim um manejo articulado discursivamente pelos agentes do processo. E aqui, até um tema que já debato há algum tempo com o professor Delton, nos leva a pensar e a refletir. E aqui vem minha provocação. Não seria a hora de pensarmos em um estatuto ou em uma lei geral de desastres no Brasil? Não seria uma hora de pensarmos em adotar explicitamente o disgorgement? O que é o disgorgement? É uma construção norte-americana que diz que os lucros obtidos ilicitamente devem retornar. Em outras palavras, se uma empresa se enriqueceu ilicitamente em uma atmosfera de produção de dano, aquele lucro é ilícito. Portanto, ela tem que devolver aquele lucro que ela obteve, a fim de que haja recomposição. Com essas duas provocações, dentro do tempo que me foi disponibilizado, agradeço muito aos senhores, muito obrigado.